Tô olhando aqui. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus. Deus hoje nos permite nos reunir mais uma vez e de forma com muita alegria, retornando com o nosso programa Batista de Deus News, o nosso podcast. Eu quero já abençoar a tua vida e dizer, seja bem-vindo, fica conosco. É uma noite de renovo, né? Quero também pedir, compartilha com teu amigo, compartilha com alguém, para ser abençoado por esta live, por este podcast, que é diretamente dos nossos estúdios aqui na nossa congregação, Batista de Deus Curado 4. Quero mandar a paz a todos os irmãos que estão entrando, estão assistindo, em nome de Jesus. Hoje é um dia de alegria, fez o Senhor, este dia nos alegremos. Ninguém detém, é obra santa. Graças a Deus, aleluia. Meus irmãos, vamos dar início nesta noite a uma noite de muito edificante, uma noite abençoada. E eu quero começar já com você orando aí, né? Você que está com seu aparelho, seu smartphone, seu telefone em suas mãos, para começarmos orando, agradecendo a Deus por esta feita e esta oportunidade, né? Aquieta o menino, aquieta o marido, a esposa, e vamos ficar conosco para que possamos continuar recebendo e sendo abençoado por esta noite tão gloriosa e também pela palavra de Deus. Pai, nesta noite queremos agradecer a Ti, primeiramente de estarmos reunidos na Tua Santa Casa, Pai, diretamente dos estúdios, Senhor, elevamos as nossas vozes em oração para conduzir, Senhor, a nossa vida, conduzir os convidados pelo Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, abençoar e possamos falar do Teu amor e da Tua palavra. Senhor, fica conosco, aos ouvintes que estarão, Senhor, aí com seu celular, outros a caminho de casa,
Senhor, quero te pedir, Senhor, traz clareza e entendimento, Senhor. Continua abençoando, abençoa a liderança desta igreja, o nosso mendigo pastor Jadiel, irmã Marilde, a todo o ministério, Senhor. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ninguém detém, é obra santa. Queridos, já queremos iniciar mandando a paz ao nosso pastor presidente, nosso pastor Jadiel. Estamos aqui debaixo das bênçãos da nossa liderança, nossa irmã Marilde, a todo o ministério. Hoje à noite, na nossa sede ali em Jardim São Paulo, tivemos um trabalho hoje de avivamento. Deus abençoe a todos os evangelistas que têm auxiliado o nosso pastor ali. Queremos mandar a paz aos irmãos de congregação, Jordão, Piedade, Camaragibe, aos pastores de congregação, que também são meus companheiros, tanto na administração da igreja, como na diretoria da igreja, do Conselho de Ética. Deus abençoe o evangelista Zezo, o evangelista Sabino, ao Gregório. Deus abençoe a todos os meus companheiros e vá enviando, vá compartilhando, para que as congregações também participem deste trabalho tão abençoado, né? Estamos hoje de posse, de vitória. Estivemos aí um tempo aí parado por conta de probleminhas no Instagram, mas conseguimos retornar com nossa live e estamos a todo vapor. A obra de Deus não para e a Batista de Deus do Curado 4 segue caminhando com Deus. Deus continue abençoando a vida de todos. Também quero louvar a Deus pela vida dos convidados, os cooperadores, os irmãos que sempre estão conosco aqui, nos visitando. E esta semana foi uma semana bem agitada na obra de Deus em relação à bênção do Senhor. Nos abasteceu. Tivemos sábado aqui na nossa igreja, aqui no Curado 4, o encontro de mulheres, que foi uma tarde gloriosa, onde muitas mulheres de Deus se reuniram, saíram daqui edificadas, com gosto de fazer a obra do Senhor. Deus abençoe a vida da minha esposa. Eu já quero mandar a paz, que hoje deu uma saída com a comissão para visitar um trabalho. Deus abençoe a vida da minha esposa e as demais irmãs. Também quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm nos ajudado nesta tão linda obra e tão árdua, né? Segunda-feira tivemos um trabalho de doutrina que, pastor, eu estou querendo presenciar o trabalho, mas não está dando. Está lá no YouTube, vai lá na página da nossa igreja no YouTube, Igreja Batista de Deus Curado 4, os cultos de doutrina está sendo transmitido ao vivo e também está registrado lá no YouTube. Seja edificado também pela palavra de Deus. Durante a semana tivemos aqui também trabalho jovem na quarta-feira, a igreja uma bênção do Senhor. Na quinta-feira, consagração pela manhã e à tarde, círculo de oração, também está uma bênção. E na sexta-feira estamos com a campanha, né, no culto propósito, né, o Deus que restaura. Ontem foi uma glória de Deus, como já tem sido. E eu tenho visto, irmãos, que não é por determinado trabalho, mas todos os trabalhos da nossa igreja está sendo abençoado, né, pelas bênçãos do Senhor, mediante a forma de trabalho. Isso é importante. Jesus disse uma certa vez que reino dividido não subsiste, né? Então, quanto mais a igreja estiver na unidade, estiver os irmãos no propósito, na mesma visão, Deus abençoa. Não existe distinção de departamento. Todos serão alcançados pelo poder e as bênçãos do Senhor. Então nós temos vivido aqui na Batista de Deus do Curado 4 dias de bênção. Amém, meus irmãos? E eu quero também aproveitar para te convidar, você que está aí por algum motivo se entristeceu, se parou na obra do Senhor, você sendo bênção, porque como já falamos aqui, numa série de estudos que nós já demos aqui, existe também abusos de autoridade por parte de liderança. E principalmente quando a falta de entendimento vem e congregamos em lugares que foram gerados em rebeliões, em divisões. Deus não comunga com isso. Mas você que talvez sem esse entendimento, né, colocou o teu coração, a vontade de trabalhar e foi interrompido por conta
dessas visões carnais, ou muitas vezes por o Senhor não abençoar determinado trabalho. Então, está parado, foi magoado, foi ferido, né? E eu quero te convidar, faz uma visita aqui a Batista de Deus do Curado 4. A igreja é antiga, mas a obra que Deus está realizando aqui é nova, é uma obra de renovo, é uma obra que trabalhamos, como o apóstolo Paulo diz, olhando para o alvo e esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Estamos num tempo novo, pastor da igreja, eu, pastor Marcos, junto com a minha esposa, a irmã Prisciane, e os meus 2 filhos, estaremos te esperando, né? Vem conversar conosco, vem falar aqui um pouquinho do que Deus tem na tua vida, e estaremos de braços abertos para te receber, você e a sua casa. Não fique desabrigado, não fique, que a intenção do inimigo é essa, é poder lhe encausular para que você fique de fora do grande acontecimento chamado arrebatamento da igreja. Amém, meus irmãos? Então faz uma visita, você cantor, obreiro, pregador que está aí estacionado, ó vaso encostado, né? Vem para cá. A gente estaremos aqui de portas abertas para conversar, porque eu sei que você não é do time que são inimigo da obra, mas você ama a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, hoje estamos no trabalho e falando sobre renovo, iremos tratar sobre este assunto esta noite, sobre viver o renovo da parte de Deus, uma história nova, porque o Senhor tem feito essas coisas. Eu quero mandar a paz aos pastores, aos companheiros, aos visitantes, a todos que têm nos auxiliado. Estamos aqui numa tão grande obra. Torno a dizer, não me sinto capaz, né? Às vezes eu disse uma vez na doutrina aqui, né? Nada tenho, nada posso, nada faço. Mas o Senhor tem nos ajudado, porque temos feito a obra de coração e de forma sincera. Amém, meus irmãos? Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Teremos aí amanhã, eu quero também aproveitar o ensejo e te convidar. Amanhã pela manhã, a partir das 7 horas da manhã, a igreja estará cheia. Temos um trabalho de consagração, voltado para a liderança, mas é aberta para toda a igreja. É um trabalho, é uma manhã gloriosa de oração, de louvor, de palavra. E à noite teremos o culto de ceia, ou como nós chamamos, culto de Santa Ceia. Estaremos cercando a mesa do Senhor. A obra de Deus não para e ninguém detém, porque é obra santa. É obra santa, ninguém detém, é obra santa. Queridos irmãos, eu quero já também já começar a iniciar aqui este bate-papo abençoado, né, com os cooperadores que estarão nos abrilhantando. Está conosco nesta noite o diácono Daniel, que é um remanescente desta obra. Está conosco também o cooperador, nosso irmão Carlos, que é desde os primórdios da sua juventude aqui dentro, né? Já foi professor de escola dominical, dirigente, e tem trabalhado aí na obra do Senhor. E o nosso diácono Daniel também, que tem feito esta tão linda obra aí, junto com as vossas famílias. E eles estão conosco, e eu já quero iniciar esta noite pedindo ao diácono Daniel que mande a paz do Senhor aos irmãos aí que estão nos assistindo. Pai do Senhor, meu pastor, Pai do Senhor, meu irmão Carlos, Pai do Senhor, a Amília também. Pai do Senhor, a todos vocês que estão nos assistindo. Amém. Jesus abençoe a vida de todos vocês. Amém. Nosso cooperador irmão Carlos também, mande a paz aí aos ouvintes que estão nos assistindo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Para mim é uma grande honra fazer parte desta tão grande obra do Senhor, deste podcast e participar deste bate-papo que nós vamos falar a respeito de renovo e da palavra de Deus. Glória a Deus, seja dado ao nome de Jesus. Amém? E vamos iniciar com o texto da palavra do Senhor, né? Antes de nós tratarmos qualquer assunto hoje, o assunto hoje é renovo. Vamos iniciar com o texto que está lá no livro de Isaías, capítulo, se você estiver em casa, quiser acompanhar conosco, Isaías 43, né? Versículo 18 e 19. Vamos usar como texto base, né, sobre o assunto que vamos falar hoje aqui, nesta noite. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova.
né? Agora sairá a luz, porventura não a sabereis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Amém? Então a gente quer iniciar esta noite se baseando neste versículo, né, a qual o Senhor fala por intermédio do profeta Isaías para um tempo novo àquela nação, né, dizendo, não vos lembrei das coisas antigas. E interessante que Deus já começa dizendo àquela nação, a Isaías, dizendo, não vos lembreis das coisas passadas, né, e nem considereis as antigas. Então eu já começo a entender a lógica e o pensamento de Deus, que para se viver um renovo, a gente não pode viver lembrando das ações do passado, e nem muito menos considerando ações do passado que foi condenada ou foi muitas vezes reprovada por Deus. Aí ele começa dizendo, eis que faço nova todas as coisas. Então, meus ouvintes, você que está nos assistindo, se você está querendo viver um renovo da parte de Deus, você precisa já começar a entender. Às vezes Deus fala, a gente precisa entender como é que Deus e o que é que Deus está falando. Deus está dizendo, quem quer viver uma coisa nova, primeiro tem que se esquecer as coisas antigas, não lembrar, principalmente as que foram reprovadas por Deus, e nem considerar, trazer como exemplo para o tal presente, naquilo que tudo se fez novo. Amém, meus irmãos? Então, baseado nesse texto que nós estamos lendo, né, como já falei, estamos com os irmãos aqui que, graças a Deus, têm nos ajudado nesta obra, mas são os irmãos que, quando nós chegamos aqui há 2 anos e 8 meses, já estavam exercendo um trabalho aqui dentro da igreja. Uns, como nosso irmão Carlos, né, desde mais novo, também nosso irmão Daniel. Então, menos ou nada melhor do que os irmãos que já estavam. A gente chegou para agregar, né, numa intervenção de Deus, para fazer uma linda obra que Deus tem nos ajudado, mas os irmãos, eles têm a experiência do que foi vivido e do que se vive hoje. E eu já quero começar a interagir com os irmãos. O que é que os irmãos entendem sobre este faço nova todas as coisas, dentro da experiência que vocês têm vivido na obra de Deus? Nosso diácono Daniel. Diácono Daniel. Amém, meu pastor. Assim como o Senhor falou, o Senhor, Ele nos renova, né? E renova também aqueles que por um tempo foi machucado, foi magoado por algo que veio acontecer dentro do ministério, e o Senhor renova através da sua palavra e fazendo com que essa pessoa venha a ser também edificada outra vez. É isso? Isso. Irmão Carlos. Em relação ao que foi perguntado, pode falar bem perto do microfone, tá? Bem perto do microfone. Em relação ao que foi perguntado, eis que farei também uma coisa nova. Tomamos por base estes versículos da palavra de Deus e vejamos que não lembrei das coisas passadas. Eu acredito que quando a gente olha para o passado, a gente vai o quê? Lembrar das coisas boas que aconteceu e das coisas ruins que aconteceu. Mas eu sempre falo que a bondade de Deus é que nos põe de pé, a bondade de Deus é que nos acompanha. Feito o salmista Davi, ele falou em Números 23 dos Salmos, versículo 6, ele diz: certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Veja que a bondade de Deus, ela ia acompanhando o salmista, pastor. Sim. E esta bondade de Deus nos acompanhou. E esta bondade de Deus nos fez chegar onde a gente chegou. Houve momentos muitos ruins que a gente passou. Momentos que eu acredito que o diácono Daniel, ele olhou e disse assim: eu vou parar. Mas quando a gente olha para o alvo que é Cristo Jesus,
a gente vê que a bondade de Deus nos acompanha. E não só lembrar da que a gente passou na congregação, mas também, quando eu lembro também das coisas passadas, eu me lembro também quando eu me converti aos 17 anos de idade e já tenho 29 anos de idade e vejo que já se passou uma década, uns 10 anos Sim. já se passou, e vejo que a bondade de Deus, ela tem sido fiel para conosco. Amém? Verdade. E a gente precisa lembrar que quando a Bíblia fala sobre renovo na obra de Deus, a Bíblia não está falando em inovações, em invenções, né? A Bíblia, quando fala em renovo, né, fala em viver o fogo, o renovo espiritual, né? Renovar a obra de Deus não é mudar o evangelho, né? A Bíblia diz: seja considerado anátema todo aquele que prega um evangelho diferente. Não é isso. Renovo na obra de Deus não é mudar o evangelho, mas sim restaurar o fervor, a alegria, o desejo para quem trabalha, a excelência do trabalho, né? O zelo, que é o que a gente percebe hoje, que talvez a falta deste renovo tenha deixado muita gente sem zelo com as coisas de Deus, né? O zelo a gente pode usar como a falta do temor, não é verdade? E também renovar a santidade. Deus é santo e exige santidade, devemos ser santos como Ele. Então, quando nós falamos sobre renovo da obra de Deus, os que foram perdidos, né? É voltar à essência, né? O amor de Deus, a compaixão pelas almas e a obediência à palavra de Deus, né? Lá em Apocalipse 2:4, o Senhor escreve a carta ao anjo da igreja, acredito que, se não me falha a memória, de Éfesos, e vai dizer a ele: tenho porém contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Então, quem nos assiste, muitas vezes a gente tem a noção de que existem os ataques espirituais, né, que vêm para desmotivar a fé, mas existe também, dentro da lógica do raciocínio, do culto racional, gestões ou até igrejas que muitas vezes ela em si perdeu a visão de viver o fervor da santidade da palavra e passaram a galgar outros lugares, que isso muitas vezes vai enfraquecendo a energia, o vigor, a alegria da igreja. É por isso que muita gente tem perdido o fervor, o zelo, a santidade, porque não tem encontrado na casa que é para ser uma casa de renovo, a casa de oração, como Jesus chamou, encontrar esses atributos. Mas o que muitas vezes encontra? Confusões, problemas, contendas, grupinhos e assim vai. Isso acaba com o renovo de uma igreja, né? Então, como é que você vai se renovar se o ambiente ele não lhe renova? Quando nós viemos à casa do Senhor, a gente vem para que o Espírito Santo, a liberdade que o Senhor tem dentro desta obra, ela cause em nós um renovo. Vocês concordam? Isso. Então, dentro dessas experiências que você tem vivido aí, bem antes, né? Mais antigo do que eu aqui dentro desta igreja, dá para se fazer um divisor, né? Daquilo que muitas vezes não lhe causou, na verdade, lhe causou uma obediência às regras, do que feito com o renovo. Porque o que é feito com renovo é aquilo que a gente sempre faz com alegria. E o que é feito por submissão às regras é aquilo que a gente já não tem mais alegria, mas a gente está fazendo, né? E a obra de Deus não pode ser feita assim. A gente tem que fazer pela essência. Por que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui e não para quê, né? Então as pessoas precisam entender isso. E dentro das experiências de vocês que têm vivenciado estas coisas, tem coisas hoje que dá para se sentir um renovo dentro da visão de vocês? Vocês têm visto um renovo ou uma continuidade? O que é que vocês podem dizer? Sim, meu pastor. Com certeza, hoje nós vivemos um renovo aqui dentro de nossa igreja e tem se mudado muitas coisas. Depois que o nosso pastor chegou, o nosso pastor Maxi, ele tem trabalhado bastante empenhado na obra, não só ele, como toda a sua família. E nós vemos a Igreja Batista de Deus curado hoje de cara nova, uma igreja renovada, o qual estamos todos empenhados. O nosso pastor nos auxilia, nos ajuda. Isso é o fruto do Espírito que nos ajudando, né?
nós fazendo a obra com amor, com temperança, e nós temos visto isso notório, não só na nossa vida, como na vida de outros irmãos também, a mudança. Eu entendo, né, a fala, mas que é o Senhor, né, que tem nos ajudado, porque Isso. nada somos, mas Deus levanta aquilo que Ele sabe a capacidade, né? É uma obra árdua, difícil, mas Deus tem nos ajudado. Nosso cooperador, nosso irmão Carlos. Nosso pastor. Como é que eu posso viver o renovo hoje de Deus? Primeira coisa, buscando a Jesus, buscando a sua santidade. Hoje eu posso dizer que nós vivemos um renovo, buscando a Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E hoje eu estava até comentando com uma pessoa. O apóstolo Paulo, ele foi um grande exemplo para a gente se espelhar e seguir, fazer a vontade de Deus. E vejamos que o Senhor também é um homem de Deus, um homem que tem puxado a gente para vir para culto de doutrinas, para círculo de oração. E nós aprendemos muito através do culto de doutrina, através também do Senhor, que fazer a obra é diferente de você adorar e ministrar. Fazer a obra, você está buscando a Deus, sim, se empenhando, mas de uma forma diferente, ficando na porta, pintar uma igreja, limpar os matos. Fazer a obra é arregaçar as mangas e fazer a obra de Deus, ministrar a palavra de Deus. A gente vai ver que a gente está edificando aquelas pessoas que estão escutando a ministração da palavra de Deus. Louvar, você está adorando a Deus. E como é que eu posso buscar o renovo de Cristo? Como é que eu posso buscar um renovo hoje, neste tempo, no século 21 que a gente está passando, de tanto esfriamento, de tantas pessoas que vêm se esfriando, que vêm procurando motivos para sair da igreja. Eu me lembro que quando muitas pessoas estavam saindo dessa igreja, eu me lembro que minha mãe chegou para mim e disse: tu vai sair? Eu disse: maninha, Jesus não falou, eu não vou sair não. Ela disse: agora? A gente vai para onde? Vamos ficar na Batista de Deus. E eu me lembro que quando eu entrei na Batista de Deus, me converti com 17 anos de idade, vi que esta igreja era uma igreja cheia. E naquele momento, quando eu cheguei do trabalho, eu entrei e vi só as cadeiras e algumas irmãs da comissão e 3 irmãos que estavam na nossa congregação. Naquele momento meu coração apertou e eu, Jesus, não aguentei, fui para fora da igreja e comecei a chorar. Porque eu passei momentos bons nesta igreja, momentos com a mocidade, momentos com os líderes. Eu fui até apelidado por alguns irmãos, me chamavam de caladinho, que eu não falava nada, mas era o nervosismo, o medo na presença de Deus, o temor, melhor dizer, o respeito por alguns líderes. E quando eu me deparo com aquela situação, eu não aguento, eu começo a chorar. E antes de vir para cá, passou um filme na minha cabeça, e eu disse: Jesus, que honra o Senhor está me dando. Sim. Que honra, Senhor, participar de um podcast do meu ministério, que eu faço parte, junto com o diácono da igreja, o diácono Daniel, e junto com o nosso pastor. E como eu posso buscar esse renovo, como eu posso estar de pé até hoje, é buscando uma presença de Deus. É verdade. Às vezes a gente tem a nossa rotina de trabalho, chega cansado, enfadado, mas eu tomo por base e tomo esse versículo para a minha vida, o Salmo 23, versículo 6, que eu falei, que eu li aqui, que a bondade de Deus e a misericórdia tem me colocado de pé e fez eu chegar onde eu cheguei. Eu só tenho que agradecer a Deus e continuo aprendendo ainda pela palavra de Deus e
pelo Senhor que chegou aqui na Batista de Deus em um momento tão difícil, em um momento em que as pessoas estavam sem esperança, pensando também que não ia dar certo por muitos comentários que havia falado, e o Senhor chegou no momento certo. Através da oração, Jesus mandou. Graças a Deus e glória para o nome do Senhor, né? Mas a gente sabe que muita gente não tiveram essa expectativa de caminhada, né? E se deixaram ser afetados, né? Esmoreceram, né? E uma das coisas que eu tenho ensinado aqui a muitos irmãos é que não é fazer, é como fazer a obra de Deus. Porque a gente tem visto aqui, já passou aqui algumas pessoas nesse intervalo de 2 anos e meio, gente que tem talento, gente que tem dom, pode. Gente que tem desenvoltura, mas são pessoas que não são ensinadas, né? Eles aprenderam ali de alguma forma, mas eles fazem por conta própria. E eu tenho ensinado aqui na Batista de Deus, né? E eu tenho visto a aprovação da nossa liderança e de Deus principalmente, é que as pessoas precisam entender que você pode ter dom, você pode ter desenvoltura, mas não é fazer, é como fazer, né? E uma das coisas que a gente precisa primeiro para se ter um renovo, não é fazendo, é como fazendo, né? Isso faz me lembrar de Elias, lá no livro de 1 Reis, se não me falha a memória, capítulo 18 e 30, né? Ele não chegou lá dizendo aos profetas de Baal lá, né? Já chegando, vou mostrar a vocês como é que eu faço desse fogo. Não, ele mostrou para nós que passaremos por essas diversidades do confronto, né? Aquela investida do desânimo para nos envergonhar, que não é fazendo, é como fazendo. Como é que faz? É de restaurando o altar. Já começa por aí, né? Todos que querem viver um renovo da parte do Senhor tem que tirar a cinza do altar, né? O altar simboliza comunhão com Deus, né? Peraí, o que é que eu estou fazendo que não está no agrado de Deus? Porque você pode estar no agrado do homem, mas não está no agrado de Deus, não é verdade? Sem altar não há fogo. Adianta cantar, adianta pregar, adianta andar de paletó, mas se não exala fogo. Fogo de quê? Que consome o pecado, fogo que restaura, fogo que purifica, né? Restaurar o altar é restaurar o coração. Enquanto a gente tem talento, tem dom, mas estão fazendo com o coração, às vezes, preso ao passado. Porque lá eu fazia, mas você está vivenciando um renovo. Vivenciar um renovo é estar apto a se reinventar, melhorar, né? Restaurar o coração, o jejum, a santidade. O pessoal está vivendo uma coisa nova, né? Meu diácono, o senhor já deu de cara nessa trajetória que o senhor está aí bem antes também, junto com o nosso irmão Carlos, né? Eu vou usar a palavra primitivo nesta obra, né? Com essa situação de ver tantos desanimar, mas você continuou ali perseverando, continuou. Não foi fácil, mas já deu de cara com essa situação? Sim, meu pastor. Nessa caminhada, desde a minha conversão ao Senhor Jesus, deparei com situações também de muito desanimada ali, mas deixou o fogo do altar se apagar, né? Deixou os problemas, as diversidades que apareciam na sua vida, né? Como nós bem sabemos, nós temos que ficar centrados, olhar para o alvo, que é Jesus. A partir do momento que olhamos para a direita, para a esquerda, há essa possibilidade, né, de esmorecer, de cair, de ser afetado por algumas coisas que acabam acontecendo no decorrer da caminhada. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Nessa experiência dentro desta casa, desta obra, né, que vocês têm caminhado aí, tem se sustentado, e Deus tem sustentado vocês. Porque muitos retrocederam, outros seguiram seus caminhos, mas vocês prevaleceram, né, mediante este tempo tão sombrio. Mas dentro dessa fala de vocês, uma das coisas que desanima em relação a não vive o renovo é a falta de unidade na igreja. Vocês acham que isso influencia muito? Unidade, eu falo comunhão, visão, né? Um ao outro ajudar, estar ali apto. Em relação ao nosso ministério, a gente vai ver que, graças a Deus, a gente vai ver que muitos irmãos são unidos.
os irmãos só cooperativo, nosso coral masculino, às vezes está no ensaio, às vezes quando a gente vai louvar é aquela união, aquela harmonia, mas o que traz o esfriamento, o que traz a desunião para um órgão dentro da igreja, dentro de umas igrejas, a gente vai ver que a gente está vivendo num tempo que as pessoas, qualquer coisa que acontece, a gente vai ver que fofocas, disse-me-disses, traz esfriamento para a vida de um cristão. O que é que a gente tem que fazer em relação a isso? Vamos entregar na mão de Deus, vamos orar pelo irmão, porque se a gente der ouvido a certas coisas que acontecem, ao disse-me-disse, e a problemas que vêm afetar a sua vida espiritual, você, dali em diante, você vai se esfriando e não vai sentir mais aquela vontade de servir, de orar, de jejuar, de meditar na palavra. Mas quando a gente olha para Jesus, que é o alvo, a gente já tem outro pensamento. Mas você concorda, desculpe lhe atrapalhar, mas você concorda que ainda que existam pessoas, porque pararam no renovo, né? Pararam no tempo, aquilo que Isaías disse, né? Não vos lembrei da coisa passada, ficaram lá no passado, não buscaram renovações espirituais, de visão, de propósito. Vocês acreditam que o ambiente, ele tem que ser um ambiente para renovo, ele tem que ser principal. A minha igreja, o meu local, ele tem que ser um local de renovo, porque se a igreja ela não for, a casa não for um lugar de renovo, um crente consegue sozinho se renovar? O que é que vocês dizem sobre isso? Em relação a isso daí, o ambiente ele tem que ser um lugar de renovo, sim. E como é que o ambiente é um lugar de renovo na visão de vocês? Um ambiente em oração, um ambiente palavra, harmonia, os irmãos uns com os outros, e um ambiente sincero, né? Um ambiente o qual vem sendo pregado Cristo, a palavra, né? Ter o amor de Deus entre todos, entre os irmãos, a comunhão. Dentro dessa comunhão que você fala, a igreja ela tem que ser uma igreja que ela não dê um espaço favorável, né? Para desunião. Porque o que acaba o vigor da igreja é quando a igreja, eu falo liderança. Né? Elas deixam um ambiente confortável. Então como é que quem vem, que precisa buscar um renovo, chega na casa do Senhor, é um ambiente de desânimo, de divisões. Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que não haja entre vós divisões. Então, a igreja, ela em si, ela precisa ser um ambiente para renovo. É assim que vocês concordam. E não um ambiente que as pessoas que busquem seu renovo individual, mas a igreja em si, ela não é uma fonte de renovo. Eu acho que a igreja tem que ser uma fonte de renovo. Isso, pastor, eu concordo com o senhor. A gente vê um exemplo também no tempo de Jesus, que quando Jesus ele chega no templo, na casa de Deus, não estava um templo que havia sim um ambiente de renovo, mas havia um ambiente que as pessoas de comércios vendia, compravas, e Jesus, a primeira coisa que ele fez foi o que? Destruir o que aquilo estava acontecendo. A casa de Deus não pode ser um ambiente que venda a palavra de Deus. Quando eu digo vender a palavra de Deus, é você pregar para aquelas pessoas que querem ouvir e manter aquelas pessoas na igreja, porque ela dá um dízimo bom, porque ela é cooperativa. Não. Quando o ambiente é um ambiente de renovo, só de entrar você já é impactado, né? Já é impactado pela presença. E eu quero aproveitar, né, de testemunhar isso aqui para todos que estão assistindo, que honra e glória para o Senhor, mas a gente tem vivido isso aqui, porque muitas pessoas, às vezes, nem começou o trabalho em si, aconteceu o serviço espiritual aqui dentro, mas só em sentar ali já tem sido impactado pelo renovo. Você já deve ter visto, ouvido isso, né? Então, a igreja, ela precisa ser um local para renovo. Você que está me assistindo aí, que está lutando para se manter renovado, né, no amor, no zelo, na santidade, mas o ambiente que você está congregando é um ambiente favorável para divisões, para desuniões. Eu quero lamento dizer isso,
mas você vai ser acometido de uma frieza espiritual. Porque quando você se renova, mas chega num ambiente que é para ser um lugar de renovo, você vai se entristecer. Porque chega lá já tem 10 te esperando para te desmotivar, para te atacar. Então a igreja, ela precisa. Por isso que Paulo disse assim, ó, que não haja entre vós divisões. A desunião impede primeiro o mover de Deus e esquecendo o testemunho da igreja, que é salvação, que é transformação. Então a igreja, ela fica estagnada. Então, dentro desta palavra renovo, primeiro ambiente que tem que ser uma fonte como renovo é a casa de Deus. É o lugar, irmãos, de restauração. A gente não tem que se restaurar no caminho, a gente tem que ir aqui onde a gente se congratula, fala com os irmãos. Então, o que tem trazido desânimo para não haver renovo é muitas vezes alguns irmãos que não entenderam a visão, o propósito, e muitas vezes estão considerando coisas antigas. Pastor, o que é considerar coisa antiga? É aquilo que lá não deu certo lá atrás. Você vai continuar com a mesma prática nesse tempo novo? Não vai dar certo. Ou o ambiente ele vai te isolar, porque ele é um ambiente propício a renovo e não vai ser confortável para a gente assim. Ou você vai infectar o ambiente e o ambiente ele vai ser um ambiente de divisões. E quando a igreja passa a caminhar por facções dentro dela, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu gosto de fulano, eu sou de... A igreja, ela perde o real sentido, que é trazer o renovo e a restauração. O que é que vocês também querem agregar a isso? Ô pastor, quando o senhor estava falando sobre renovo, quando o ambiente ele é de renovo, a gente sente até aquela alegria antes de sair da nossa casa. Sim. Não é assim? Sim. Antes de sair da nossa casa, a gente tem aquela alegria de não vou tomar o banho, vou para a igreja. Hoje é dia de culto. Hoje é né? dia de culto, hoje é dia de oração. Não, eu tenho que ir para a igreja. A alegria já tem que vir de dentro. É feito o salmista Davi, ele falou no Salmo 122, o versículo 1, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja que ele recebeu um convite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. A alegria daquele salmista não foi quando ele chegou na casa de Deus. A alegria daquele salmista foi quando ele estava antes de entrar na casa de Deus. Quando me disseram, quando me avisaram, tem culto hoje. Tem culto hoje. Mas quando a gente já está desanimado na caminhada, a gente não tem essa alegria, pastor. Quando alguma coisa acontece que a gente diz assim, ali não é um lugar de renovo, porque ali tem contendas, ali tem disse-me-disse, a igreja está assim, não está caminhando desta forma, e isso causa nos cristãos um desânimo. Sim. Tem uns cristãos que vão para congregações mais por causa do compromisso, mas eles estão desanimados. A rotina, né? A rotina, não, eu vou porque eu exerço uma função na igreja, eu vou porque uma cantora vai estar lá, eu vou porque é um pregador, um ministrador da palavra que vem de longe, e ele é uma bênção, mas não tem mais aquele renovo, aquela alegria. Mas o salmista, ele deixa um grande exemplo quando disseram a ele, vamos à casa do Senhor. E o apóstolo Paulo, no capítulo 12, a gente vai ver no capítulo 12 de Romanos, no versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 11, né? Não, Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que a gente, quando vai para a casa de Deus, primeiramente a gente tem que apresentar a Deus o nosso corpo, a nossa adoração, porque nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Quando a gente entra na casa do Senhor, a gente tem que ir no intuito de adorar o Senhor Jesus, mesmo a gente estando desanimado, triste, mas a gente tem que começar logo a cultuar antes de chegar na nossa casa. Como é que eu posso cultuar? Antes de começar o culto, meia hora antes ou uma hora antes,
dobro o meu joelho, oro, Senhor, apresento, Senhor, o meu corpo, apresento, Senhor, o meu espírito, apresento, Senhor, a minha igreja, apresento, Senhor, o ambiente onde eu congrego, que a tua glória venha descer, o teu nome seja glorificado. Sim. E almas venham ser libertas. Quando a gente sai da nossa casa, mesmo o ambiente, pastor, estando pesado, de a gente sair da nossa casa, e quando a gente chegar na nossa congregação e ver que o ambiente ali ele não está sendo de renovo, mas o meu culto eu estou entregando ao Senhor. E a Bíblia fala lá em João, se eu não me falei a memória, capítulo 4, Jesus ele tem um diálogo com aquela mulher samaritana. Ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Eu costumo dizer que a adoração começa na gente. Eu te adoro, Senhor. Antes de chegar na tua casa, já vou com o intuito de adorar. E se você ler o versículo 11, veja o versículo 11, o que é que diz? O versículo 11 fala, Romanos capítulo 12, versículo 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, esse fervor a gente tem dentro de nós. Agora, ele é abastecido quando a gente chega no lugar da renovação, que é a casa de Deus. O que é que o senhor também tem a dizer, meu diácono Daniel? Isso é bastante importante, feito o nosso irmão Carlos falou. Devemos fazer, primeiramente, nosso culto em casa, né? Mas quando o ambiente, mesmo chegando, muitas vezes o ambiente não está um ambiente estável, um ambiente que não está renovado, acaba ali já atrapalhando de uma certa forma. Sim. Também, né? Sim. Então, por isso é importantíssimo o ambiente, ele está um ambiente renovado, um ambiente, né, com a glória do Senhor. Nós vimos aqui em tempos passados, em outras gestões, que muitas pessoas foram machucadas, foram feridas devido a situações de lideranças que ocasionou esse esfriamento, aquilo, né? Que falamos na doutrina, né? Abusivas, né? Abusivas, é. Isso trouxe uma deformação no corpo, assim, de modo de falar. Mas hoje, onde muitos ainda me procuram, perguntam como é que está aqui, e passo, né, a diferença que hoje graças a Deus, com certeza, primeiramente Deus em nossa vida e a presença do Senhor também aqui nesse local, juntamente com o auxílio dos cooperadores, do nosso pastor, de todos, nós temos visto uma enorme diferença. Sim, e Deus tem nos ajudado para que a gente mantenha um ambiente renovado. É por isso que algumas pessoas não entendem. A gente veio para fazer um trabalho, não é nada de invenção, mas um trabalho que haja com zelo na comunhão. Os irmãos sabem disso, a gente é filho de pastor e já vem com essa administração desde dentro de casa, né, envolvido na obra, e eu vi muita coisa, presenciei muita coisa, e hoje eu posso colocar em prática a experiência de que a fofoca ela estraga um ambiente de renovação, né? Divisões estragam um ambiente de renovação. Talvez para um crente que mude de igreja fácil, para ele isso aí não é nem tão algo destrutivo, mas para quem administra e sabe, né, o quão é importante estar num ambiente que haja uma renovação, um ambiente que gere vida, gere amor, gere frutos, né? Porque nós só tratamos aqui de um renovo de vir, mas o renovo de, como você leu, de servir com fervor, né? De trabalhar, porque a obra de Deus ela é gloriosa, né? Trabalhamos para encontrar com Ele no céu de glória. Então, se o ambiente não for um ambiente que gere unidade, a falta de unidade vai desmotivar. Porque falamos que disso em torno geral, mas cada um tem sua guerra, cada um tem sua luta, né? Eu não estou pregando aqui, ou a gente está debatendo a igreja perfeita, mas estamos falando de, na sua maioria, ser um ambiente em que convença quem muitas vezes vem com divisões,
vem muitas vezes precisando ser tratado, ser lapidado, para se enquadrar dentro daquele renovo. Mas não permitir que o ambiente seja um ambiente que traga a falta do renovo, né? O salmista disse, olha, alegrei-me quando me disseram. Ele disse, ó, tem culto, vamos para lá. Mas como era o templo naquele tempo? Antes dele chegar no templo, já existia os cantores, conhecido que os cânticos dos degraus. Então, antes de você entrar no ambiente de renovo, já tem alguém cantando o Salmo 46. Né? Ele faz cessar a guerra, ele quebra o laço, ele corta, e assim vai, aquietados e saber. Antes dele chegar no templo, já tem alguém cantando Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Então aquilo já impactava quem estava chegando. Então, quando se tem isso, se tem um ambiente de renovo, no amor, na comunhão. Então, hoje a gente galga, junto com vocês, a demais igrejas, e graças a Deus que 90% da igreja já entendeu isso, é não vivermos lembrando das coisas passadas, nem considerando. Porque se o passado não gerou para o hoje, por que eu vou considerar o que é passado? Não, eu tenho que considerar aquilo que gere para amanhã. Porque eu estou aqui, mas eu sou passageiro. E se amanhã Deus decidiu, o pastor da igreja decidiu, ó, se despeça da igreja. A igreja acaba porque o pastor saiu, não é ambiente de renovo. O ambiente de renovo é a igreja continua porque a igreja entende que ela vive um renovo. O próximo que chegar vai dar continuidade a um trabalho feito com zelo, com santidade. Amém, meus irmãos? Amém. Então, dentro dessa dinâmica do renovo, também você falou, meu amigo Carlos, uma palavra muito importante. Quando se pede o renovo, faz por rotina, né? E rotina, uma das coisas que afetam a obra de Deus na questão de quando se perde o renovo é quando faz uma rotina sem propósito, né? Lá em Apocalipse, como já lemos, né, capítulo 2, versículo 4, a igreja de Éfeso deixou o amor. E se é o amor de Deus que faz a gente nos amarmos, nos tolerarmos, sabendo que nós temos defeito, mas o amor de Deus é que nos une, é maior, né? A gente nos olha na estatura de varão perfeito, né? Então, quem trabalha na rotina sem propósito vai trabalhar ferindo, vai trabalhar machucando. E eu acho que vocês já viram isso. Não já viram isso? O meu diácono, não começar para o diácono Daniel. O senhor já viu isso acontecer? Talvez agora tenha, né? Ou já tinha esse entendimento. Pessoas que quando perdem o renovo, o fervor, né, no Senhor, de fazer a obra do Senhor, eles acabam fazendo, mas faz com rotina. E quando faz com rotina, se torna um objeto bruto. Aí, machucar, dar uma palavra, botar a mão, tirar ou fazer qualquer coisa, sem atos do amor e da misericórdia, tem machucado muita gente. Você concorda com isso? Que a rotina, ela tira o renovo e faz as pessoas serem insensíveis? Isso. A rotina, quando você passa a trabalhar com rotina, feito o senhor bem falou, passa a trabalhar mais com daquela forma como se fosse opressora, né? Sem a palavra, opressora. Sem a palavra, sem o amor, sem o zelo de fazer a obra do Senhor. Por isso é importante fazer uma obra do Senhor com amor e com a confiabilidade, né, do nosso líder. Sempre voltando para isso. Fazendo amor também é uma coisa que você, antes de falar, você se preocupa com o resultado da fala, né? Fazendo amor, antes de você agir, você se preocupa se aquilo vai mais ajuntar do que espalhar. Mas quem faz sem o renovo, faz com rotina, né? E rotina sem propósito, ele faz machucando as pessoas. Você já viu essa experiência também, cara? O que é que você pode compartilhar com a gente? Eu posso compartilhar que primeiro a gente não tem que ter esse pensamento de ter essa rotina, porque a gente tem um grande exemplo, Neemias, não é? Sim. Neemias, quando Ananias ele foi lá na fortaleza, e a primeira coisa que ele perguntou, como é que tá meus irmãos lá em Judá? Sim. A gente vai ver que Neemias disse a ele: olha, estão em grande desprezo e em miséria, e os muros de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. A gente vai ver que Neemias, quando ele escutou essas palavras, ele ficou triste e chorou. Ele estava em um ambiente que não era a cultura dele. Não era um ambiente de renovo, né? Não era um ambiente de renovo.
e ele estava dentro de uma fortaleza. O que é a fortaleza quando a Bíblia cita? A gente vai ver que os muros de Jerusalém estavam derrubados. Os muros de Jerusalém, os muros representavam a fortaleza. E quando ele escutou de alguns irmãos que não foram levados em cativo, quando Ananias disse que eles estavam lá em grande miséria e desprezo. Veja que eles estavam desprezados, esquecidos, em grande miséria. Quando a Bíblia fala, estavam passando por uma grande situação terrível. Veja que Jerusalém estava destruída. Mas como é que eu posso viver, pastor, em um momento de escassez, em um momento de destruição, um momento de desprezo, em um ambiente que eu estou sendo ferido? A gente vai ver que quando a gente entrar neste ambiente e ver que aquelas pessoas estão passando grande miséria e desprezo, a gente tem que começar a fazer a obra e não olhar para a situação que está acontecendo, mas a gente tem que levantar os muros. E eu não posso reagir na obra de Deus tendo uma rotina. Não, eu vou para a igreja porque eu tenho um compromisso e esse compromisso tem que ser cumprido. Não. A obra de Deus, ela tem que ser tratada com zelo, amor, responsabilidade e dedicação. Porque no nosso trabalho, quando a gente vai trabalhar, a gente quer dar o nosso melhor. Mas quando é a obra de Deus, por que a gente não pode dar o melhor para o reino? A gente vai ver que muitas pessoas têm se esfriado porque não estão tratando a obra de Deus como um zelo para o reino de Deus. Estão tratando a obra de Deus como uma rotina. Isso não pode ser praticada. Quando a gente trata a obra de Deus uma rotina, a gente vai ver que qualquer coisa que acontecer, a gente vai se esfriar espiritualmente. Mas a gente não pode tratar a obra de Deus dessa forma. Sim, e o que tem muitas vezes trazido a rotina sem propósito é fazer por vanglória. Né? Vocês viram muito isso, não viram? Muito. Pessoas fazer para ficar bem na fita, como diz, né? Para mostrar que é melhor, para mostrar outro departamento que faz. Então, hoje, as pessoas, elas, quando perdem o fervor, elas entram na rotina sem propósito, elas não geram mais vida naquilo que faz. Né? Elas, além de ferirem, elas não geram vidas. Né? E por não gerar vidas, muitas vezes se tornam infrutíferas. Então, o que é que entra? A competição, né? Entra a soberba. Eu sou melhor, eu faço um status, eu quero porque eu quero que todo mundo fale de mim. O provérbio diz assim: olha, deixem que outros lábios te louvem. Mas esses outros lábios te louvem é para que você não sinta vanglória em você mesmo, naquilo que você está fazendo. Eu não estou fazendo para que alguém me louve, mas que alguém perceba o amor naquilo que eu faço e elas digam: ali verdadeiramente frutifica. Eu quero ser que nem aquele irmão, eu quero ter a fé que nem aquele irmão. E também não é por imposição, que a gente vê por aí até gente pagando ou combinando, né? Ó, chegue lá, né? Fale de mim, né? Coloque eu lá em cima, né? Mas são coisas que não perduram, né? Então, trabalhar por costume e não por amor faz a obra perder a vida e o fervor. Então, quem lidera, quem vem à casa do Senhor, seja liderança ou seja membro, precisa entender que tem que fazer tudo para a glória de Deus. Para que eu estou aqui? Eu estou aqui para a glória de Deus. Né? Ainda que eu não seja visto, mas o mais importante é ter o meu nome falado no céu. Porque quando o anjo apareceu para Daniel, que orava, o anjo aparece diante de Daniel, aponta para Daniel e diz assim: és tu, muito amado de Deus. É como se ele dissesse: lá no céu todo mundo sabe teu nome. Como é bom, irmãos, aleluia, a gente tem um trabalho, ainda que não seja visto por uma massa, mas o que eu faço é com tanto fervor, é com tanto amor, que o céu conhece o meu nome. O céu sabe, opa, eu conheço essa voz que está orando aí. Isso é importante. Então a rotina, ela vem para quem já perdeu o fervor. Então eu quero mandar uma mensagem para você que está nos assistindo ou vai assistir após este ao vivo. É que se você estiver aí e tem feito a obra de Deus sem o fervor, sem o amor, porque às vezes o ambiente também ele é propício a um ambiente de competição. Eu quero dizer a você: coloque a mão na consciência, reveja as suas ações e busque fazer
tudo com amor e com fervor, e que seja tudo para a glória de Deus. Não faça por vanglória, não faça para se exaltar, porque o final não é bom. E ainda que não é um trabalho reconhecido por Deus. Amém? Outra coisa também que a gente pode falar, que não gera um renovo, pecado e desobediência, no lugar onde tem que ser uma fonte de renovo, né? Lá em Josué capítulo 7, a partir do versículo 1 e 12, né, fala sobre o pecado que Acã trouxe e trouxe derrota para o povo de Deus. Então a igreja, que ela passa a se associar à desobediência, a apaziguar pecado, ela acaba sofrendo dentro de uma unanimidade. Veja que foi Acã, né, que fez o erro de pegar aquelas coisas que Deus disse que não pegasse e trouxe para dentro do arraial, que o povo geral perdeu uma batalha simples que poderia ter ganho com uma fração, né? Então o pecado também não confessado pode travar o avanço espiritual da igreja. Então um lugar que é um ambiente de renovo, ele também tem que ser um lugar que trata pecados e desobediência. Vocês concordam? Vocês já viram alguma coisa parecida assim de deixa o irmãozinho, é porque a gente só tem ele para fazer, ou a irmãzinha, e às vezes precisava ser tratado, precisava ser afastado, porque a disciplina ela é real, e o propósito da disciplina é educativa, ela é reiniciar a pessoa, restaurar, não é excluí-la, não é matá-la, né? Mas é melhor eu passar por isso para não cometer mais, do que muitas vezes ser ali, né, passar a mão por cima e muitas vezes ser reprovado por Deus, porque isso afeta também a igreja de forma geral. Você já deve ter tido essa experiência? Sim. Quando acontece muito no tempo de hoje, com certeza já aconteceu, controla. Eu digo o tempo de hoje, vivenciando, eu digo nas igrejas, entendeu? Sim. Quando um irmão tem um dízimo alto e acontece algo que o pastor ou uma liderança acaba travando, eu digo assim, segurando aquilo que veio ser de grave. Que agride, né, o corpo. Que agride isso, que agride o corpo, porque o irmão tem um dízimo alto, porque o irmão segura a igreja. E isso não pode acontecer porque Deus não trabalha de forma errada, né? Deus não vai financiar uma obra onde tem sujeira, né? Sim, está comungada, né? Comungada, com as trevas, Deus não comunga, né? com as trevas. Então isso a gente vê dessa forma também acontecendo, né? Muito por aí afora. E vocês, pela experiência, já viu assim por fora que isso atrasa o andamento da igreja? Isso atrasa. Isso traz problemas para a igreja. Traz problema para a igreja, principalmente quando outros irmãos também alcançam conhecimento do que aconteceu e vê que não foi resolvido, né? Então isso atrapalha bastante a obra do Senhor, né? Irmão Carlos também já deve ter visto de longe, sabe que isso dificultou, e às vezes você não podia nem dizer, né? Às vezes a igreja ela está enfraquecendo por conta disso, porque às vezes é uma situação tão delicada que compete à liderança, né, resolver, mas a igreja sente. Você pensa que a igreja não sente, não? Sim. A igreja sente. O que é que você fala um pouco disso aí? Em relação a isso, o pecado ele tem que ser tratado, pastor. Sim. Muito rápido, porque quando o líder ele sabe que a ovelha ela está andando de uma forma errada dentro da congregação e está cultuando, está ceando, está ministrando a palavra de Deus, e o líder sabe, ele está sendo cúmplice. Sim. Ele está permitindo, dando legalidade para dando legalidade ao irmão fazer mais, porque quando ele não chama o irmão para disciplinar o irmão que está cometendo pecado, ele está dando legalidade, feito o Senhor falou, não deixa ele caminhar desta forma mesmo, mas Deus, ele está vendo. E quando a gente, ou pessoas, ela é cúmplice daquela pessoa que está errando, ela está pecando também. Também. Porque o apóstolo Paulo, ele falou que o salário do pecado é a morte. A primeira morte, quando ele fala, é a morte espiritual. Eu trato o pecado como uma poça de lama que você passa por ela e está uma carniça. Para os olhos de Deus, ele olha dessa forma.
Veja que um grande profeta que ele é mencionado na Bíblia, profeta Isaías, ele, quando ele vê o Senhor, a primeira coisa que ele disse, vou perecendo porque meus olhos viram ao Senhor e eu sou um homem de lábios impuros. Veja que ele reconhece, quando o servo de Deus, ele pratica e ele reconhece, e ele chega para o líder para dizer que cometeu o pecado, o líder, ele tem que disciplinar aquele irmão. E quando ele é disciplinado, ali está passando por um tratamento. Mas quando ele deixa o irmão à vontade, ele está permitindo que o irmão cometa mais o que ele está cometendo. Para os olhos de Deus, o líder, e quem sabe e não avisa o líder que o irmão está cometendo pecado, ele está também cometendo pecado. Verdade. Isso tanto na questão da prática, né? Mas também nos questão da desobediência, né? Isso também atrasa e atrapalha o renovo da igreja. São grupos aí que os que mais são a ação, o mecanismo que o diabo usa mais, né? Que às vezes não pode vencer o irmão fazendo pecar, mas coloca ele em estado de desobediência. E o que é estado de desobediência? É estar em colapso contra aquilo que Deus estabeleceu, da palavra, do ensino, né? Porque a Bíblia, ela é recheada sobre isso, sobre comunhão, sobre amor, sobre temperança, sobre tudo que liga, que faz a gente. Então, quem vive a prática da desobediência, né, atrapalha também o renovo da igreja, né? Porque está ali alistado para ser de encontro. Então, outra coisa também que pode atrapalhar o renovo na vida da igreja, né, dos cristãos, também é a murmuração e a falta de fé. Né? Lá em Números capítulo 1, versículo Números 14, do 1 ao 4, né? A murmuração impediu o povo de entrar na terra prometida. Então a igreja que passa a ser uma igreja de maldizente, eu posso dizer essa palavra, né? Murmuradora, né? Ela acaba não tendo fé, e se não tem fé, deixa de viver o que Deus está renovando dentro daqueles tempos, né? Então a incredulidade impede o novo de Deus se manifestar. Então, dentro desse assunto, o que é que eu posso também puxar? Aquelas pessoas que às vezes tudo murmura dentro da igreja. Vocês acreditam que tem um efeito também negativo para a igreja? Gente que tudo murmura, tudo reclama, né? Dentro dessa visão que você já deve ter visto isso é uma coisa boa para a igreja ou não? Pastor, isso para mim é uma coisa muito negativa para a igreja, porque quando a gente passa a murmurar, a gente passa a discordar da liturgia do culto, muitas vezes até da palavra, né? Da palavra. Tem gente mesmo que não vem para alguns cultos porque não vai falar isso, vai reagir dessa forma, e eu não vou porque ele está soltando indireta para mim. Mas não é. Quando a gente abre a palavra de Deus, a gente vai ver que aquela pessoa que está ministrando a palavra de Deus, ela está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas que escutam a palavra de Deus e dizem, eu não vou para este culto porque vamos citar um culto de doutrina. Eita. Que muitas pessoas não gostam de vir para o culto de doutrina, não porque vai ser lapada, vai falar dessa forma, vai reagir dessa forma, mas é a palavra de Deus. Quando a gente passa a ouvir a palavra de Deus, e foi a palavra que foi ministrada ontem pelo irmão, abriu o nosso coração, a gente vai ver que a gente precisa melhorar todos os dias. E quando a gente passa a murmurar, a gente está discordando do que Deus está falando. Sim. E também, lembrando, gente, que a gente vem à casa do Senhor. Eu aprendi isso desde pequeno. A gente vem à casa do Senhor não é para ouvir uma palavra de afé, que nos apazigua, de afago. Não, a gente vem à casa do Senhor para ser confrontado, não afrontado, confrontado. Porque a minha vinda à casa do Senhor é para que gere em mim transformação, gere em mim aperfeiçoamento. E se a palavra que está sendo pregada dentro da palavra, ela vem como espada para
cortar ali o que não agrada ao Senhor, eu tenho que aceitá-la, porque eu preciso daquela mudança. Porque eu já tive, em determinadas vezes culto, ou determinado, quer ver, Deus está falando, mas aquela palavra não veio para mim, porque naquilo eu estou aperfeiçoado. Mas já veio em outras áreas que machucou, mas não machuca para matar, machuca para dar vida, né? Para edificar. É como uma ferida, ela vem como um bálsamo, ela vem ali para dói de início, mas cicatriza, daqui a pouco se restaura pele com pele. Então, quem se opõe verdadeiramente ao ensino da palavra de Deus é porque já deixou de querer viver a transformação, né? Quem não quer viver mais a transformação do Evangelho, né? Aquilo que a gente falou, é um rotineiro, está sem propósito, sem mudança, sem renovo. Então, qualquer palavra que sair ali, que a pessoa é um terreno cheio para a palavra, ela vai discordar, aí vai usar que é indireta, vai dizer que é tantas coisas, mas a gente vê que de forma unânime que a igreja em si entende que não é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus que está sendo pregada e geralmente se torna a minoria, né? Então a murmuração ela é um perigo para o renovo, né? Você que está me assistindo, que quer viver um renovo de Deus, não murmure, né? Saia de perto de quem vive maldizendo. Tem gente que tudo não presta, tudo não serve, né? Tem gente que tudo... E aqui eu entro no outro terreno que tira o renovo da igreja, o orgulho e a autossuficiência. E eu quero usar o texto como base, 2 Crônicas, né? Capítulo 26, verso 16. Fala de um rei chamado Uzias, que se exaltou e foi ferido por Deus, né? O renovo vem pela humildade, né? E dependência do Espírito Santo. Você pode ter dom, você pode ter trabalho, você pode ter dinheiro para fazer algo melhor, você pode ter recursos, mas o renovo de Deus vem pela humildade. E o que é que as pessoas têm galgado? Orgulho e autossuficiência, se colocando num patamar que não precisa ser renovado mais, porque já sabe de tudo. E eu acredito que vocês vivenciou, já deve ter visto alguém nessa caminhada aí, de que é autossuficiente, não precisa, porque eu consigo, eu faço, eu sustento, eu financio, eu sou o centro de tudo. E isso muitas vezes mata até o ânimo, né, de quem está ali perto, porque vai fazer pela prepotência e querendo a vanglória. Isso é um perigo também para o renovo da igreja, a autossuficiência e o orgulho. Isso. E não é com as nossas próprias mãos, né, que nós conseguimos dar caminhada à nossa vida, e sim com as forças do Senhor. Quando o crente ele passa a murmurar, quando ele passa a discordar da autoridade, da liderança, então ele já passa a ser um desgovernado. É isso assim, de modo de falar, um perigo, né? A autoconfiança em pegar e dizer que ele faz, ele resolve, isso não pode. Isso tem que ser pela orientação do Senhor e pelo Espírito Santo. E as pessoas precisam entender que a obra de Deus ela é regida pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele é que dá as diretrizes, né? Então eu faço para o ânimo do corpo. Eu não faço para me vangloriar, né? Eu faço porque eu quero gerar ali vidas, eu quero gerar ali renovos. Isso. Se o que você faz na obra de Deus não gera renovo para o teu irmão, tem alguma coisa errada, né? O que é gerar renovo para o irmão? É você fazer algo dentro da humildade e alguém dizer assim, aquele trabalho ali me alcançou, né? Eu estava esses dias conversando com o nosso pastor presidente e ele disse algo que Deus falou comigo. Ele disse que desceu, né? Tá lá na nossa sede, tá recolocando os porcelanatos, né? E ele estava lá rejuntando, veja, meu pastor de 84 anos, colocando rejunte, né, no porcelanato. E de repente desceu uma irmã, estava lá em cima nos ensaios do departamento. Aí quando desceu, viu o pastor rejuntando, aí foi lá, pegou um pote de rejunte e dobrou o joelho e foi rejuntar com o pastor. Daqui a pouco o filho também desceu, aí viu a mãe, o pastor foi lá, pegou o pote e foi rejuntar. Daqui a pouco o marido desceu, viu o pastor, a mulher, o filho e rejuntando, foi lá, pegou o pote, dobrou o joelho e foi rejuntar com o pastor também.
E daqui a pouco desceu ali uma reca de varões, passaram pela porta, foi todo mundo embora. Então, quando a gente faz com amor, né? Quando a gente faz, que é um serviço que não vai lhe trazer aplauso, não vai lhe trazer, mas a gente faz com tanto amor que gera renovo em quem vê. As pessoas vão botar a mão com você, as pessoas vão com você também. Por quê? Porque aquilo está gerando em mim um renovo. Renovo de que? Rapaz, eu preciso ser mais crente, eu preciso fazer também bom, eu preciso fazer melhor, né? E o que é que as pessoas têm usado na obra do Senhor que não tem causado renovo? Uma das coisas é métodos carnais, nunca vão substituir ou nunca terão resultados espirituais, né? Substituir oração por técnica, por conversa, né, humanas, isso não gera avivamento, né? O que é que a gente tem visto isso? As pessoas, geralmente, quem galga por essa autossuficiência e orgulho, não oram. Não junta o povo para orar, quer resolver com técnicas humanas. Vamos fazer aqui, na psicologia diz assim, vamos interagir assim, né? Então isso não funciona, não gera avivamento, não gera renovo. O irmão está com problema no teu departamento, dobra o joelho, vamos orar, vamos todo mundo orar. Pronto, ali o Espírito Santo vai convencer, né? Outras coisas que também não geram renovação na obra de Deus, imitações de modelos mundanos, né? A igreja perde a identidade quando tenta copiar o mundo, né? Aquilo que você leu aí, Romanos 12:12, não vos conformeis com este mundo. Então não é porque funcionou lá no meu trabalho que vai funcionar dentro da igreja. Não é que funcionou lá na associação que vai funcionar aqui, né? Competições e vaidades, isso não traz renovo, né? A obra de Deus não é palco, irmãos. Viu? Eu vou dizer isso aqui bem nítido e bem devagar. A obra de Deus não é palco, é altar. Palco a gente se apresenta, altar a gente se sacrifica, queima carne, apresenta o nosso corpo como sacrifício vivo, né? João Batista diz assim, naquela época João Batista disse assim: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Então quem galga por esse caminho da autossuficiência e do orgulho, esperando as pessoas se prostrar diante de você, vai dar errado. Vai dar errado, o trabalho não vai bem, vai haver dissensões, vai haver problemas. E por quê? Porque a humildade ainda é o caminho. Você já deve ter visto isso aí por aí, né? Nas caminhadas por aí, que não é um caminho que traz renovo, né? Caminho de apresentação, que é o que a gente vê hoje, né? As pessoas querem mais se apresentar do que se sacrificar, né? Se você disser assim, ó, hoje tu vai apresentar, se possível não dorme, mas se disser amanhã de manhã tem uma consagração, dorme até depois. Não é verdade? Se torna Pedro, né? Pedro passou a noite todinha acordado para pescar alguma coisa para ele. Quando Jesus disse, ó, essa noite não vai ser para pescar, vai ser para orar, dormiu. Não é verdade? Mais alguma coisa vocês querem também falar, Diácono Daniel? Aqui a igreja não é que nem aquela época onde a filosofia predominava, né? Sim. Que fazia aquela filosofia bonita, que falava mais bonito. E não é dessa forma, né? Feito, o senhor falou também que a igreja hoje em dia traz muitas coisas do mundo. A igreja pode aceitar a todos, mas não pode aceitar tudo. Tudo, né? sim. Não pode aceitar tudo. Então tem que ser tudo com ordem, em decência. Amém? Amém. E é verdade. E o que a gente vê hoje é buscando inovações. A gente não está falando de inovações. Um culto temático, né? Mas tudo enquadrado na doutrina da palavra. A palavra não pode ser substituída por técnicas. Quando você vê, pastor, como é que se trata alguém que trabalha com orgulho e autossuficiência? Isola ele. Porque o contraditório de quem ama a apresentação é deixar ele no anonimato. Pronto, bota ele lá isolado, porque ele precisa ser tratado. E o orgulho, a gente tem a Bíblia aí, por exemplo, que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Quem galga pelo caminho da autossuficiência e do orgulho, geralmente não são ensináveis, né? Não acatam orientações. E muitas vezes até sim, mas dentro daquilo que eu quero fazer. Porque se for contraditório ao que eu quero, não aceito. Então isso tira o renovo da igreja. Porque a igreja está orando, está buscando para que as pessoas se unam, para que as pessoas se juntem. E
essa forma operante, ela é contraditória à palavra de Deus. Amém? Acho que foi o anjo que passou ali, aí já derrubou a lição. Derrubou a lição. Então, hoje, a gente precisa entender que a igreja, ela vive o renovo dentro dos primórdios. Palavra, oração, né? Até qualquer dinâmica que ela faça, que a palavra e a oração seja o carro-chefe. Não é verdade? Sejam a primazia. Então a igreja, ela passa a viver dentro desse aperfeiçoamento quando ela passa a voltar a pregar a palavra de Deus, né? Acho que até, desculpe, Pode falar. até os cantores de hoje em dia, eles cantam, fazem uma música como Deus fosse uma pessoa, eu posso dizer assim, né? De uma forma que não exalta mais o Senhor, né? Não. E os trabalhos, gente, técnicas humanas não darão resultados espirituais. A igreja, ela chegou aonde chegou porque os apóstolos morreram pela palavra. Não negociaram. Pastor, obreiros, você que está assistindo ou vai assistir, você só terá sucesso quando passar a priorizar o espiritual. Igrejas que usam técnicas e não espiritual não crescem. Parece ser coisa antiga, parece ser coisa arcaica. Não, isso gera renovo. É os métodos operantes de Deus. Ainda é a santidade, a propagação da palavra. A igreja que deixa de viver a palavra, a pregação da palavra, a prioridade da palavra, ela passa a dar espaço a um terreno que qualquer outra coisa reine, mas não a palavra de Deus, né? Deus disse a Josué, lá no capítulo 1, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro da lei, a palavra. A renovação verdadeira vem pela palavra e não pelo modismo. Ter um culto temático é bom, ter um encontro ali é bom, mas tudo baseado na palavra, né? A gente aqui hoje, aqui da Batista Deus do Curado 4, a gente não só prioriza a palavra pregada, mas ela vivida. Porque muita gente aí, eu já andei, tenho essa experiência, vocês acreditam que tem, se quiser compartilhar, está aberto. Gente que fala verbalmente, viva a palavra, eu prego a palavra, mas a conduta não é pela palavra. Não, o andar não é pela palavra. Falar aqui que eu vivo a palavra é bom, eu quero ver quando sai daqui, né? Tem gente aí falando de línguas, me permita, dizendo que parece ser, como Paulo diz, parecem ser, né, de nós, mas não são de nós. Por quê? Porque eles mantêm isso como um jargão. Eu sou da palavra. Pregam, mas as suas práticas são criminosas espiritualmente. Eles matam, eles roubam, né? Eles adulteram a palavra, a moral, a índole, né? Eles defamam, eles são causadores de contenda entre irmãos. Mas quando se dá o microfone, eu prego a palavra. Vocês já viram isso dentro desse contexto aí que vocês vivenciaram? Já, pastor. E geralmente essas pessoas que têm esse comportamento não querem viver o renovo de Deus. Sim. Porque esqueceram que lá atrás oravam, buscavam a Deus, mas hoje, por ter um talento que foi uma dádiva de Deus, por misericórdia, não vai mais para os cultos de orações, para os cultos de ensinamentos, para os cultos da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Eu sei pregar, eu vou louvar e Deus vai fazer, eu não preciso estar neste culto. E hoje são os cultos mais carentes da igreja em relação ao culto na igreja, não só em algumas igrejas que a gente conhece, mas a gente vai ver também por eu sei, o orgulho que o Senhor estava falando. Foi Uzias. Uzias, ele era um rei, e como ele sendo rei, Deus abençoou o reinado dele, mas ele pensou que podia tudo. Eu posso entregar um sacrifício ao Senhor, mas quando ele entra na casa de Deus, o sacerdote vai atrás dele e diz: não te cabe oferecer sacrifícios ao nosso Senhor, mas sim aos sacerdotes. E quando ele entra na casa de Deus, ele é ferido. Às vezes muitas pessoas, por
ter um talento, por ter uma posição, eu posso, eu faço. Se eu não orar, Deus não faz. E se eu orei e aconteceu, foi por causa de mim. Essa pessoa está sendo orgulhosa. E às vezes Deus faz o mover pela misericórdia e por amor do povo. Entendeu? Por amor do povo. O orgulho, ele é um perigo para as nossas vidas. E por a gente ter um talento, que foi uma dádiva, um presente de Deus, a gente não tem que se orgulhar. Mas a gente, cada dia, a gente tem que usar aquele talento para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, Diácono Daniel, quer falar também? Deixa eu deixar só aqui em 1 Coríntios 13, 1, que diz a palavra do Senhor: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Sim. Então não adianta ter o dom espiritual, mas se não tiver o amor ao Senhor, o amor à obra, né? O amor um com os outros. O amor do respeito, né? Isso. Porque a gente precisa também entender que o renovo, né? Ele vem quando a gente se coloca como servo, né? Eu estou aqui, hoje sou pastor da igreja, mas isso significa que eu alcancei a perfeição. Eu estou buscando um renovo, né? Renovo por conta das responsabilidades, renovo principalmente espiritual. Não me coloco acima, mas exerço aquilo que Deus me deu como autoridade, estabeleceu, sem me colocar dentro desse caminho da autossuficiência. Eu faço um trabalho aqui na Batalha de Deus e tem dado resultado, não é por conta do pastor Marcos. Primeiro, eu sou abençoado pela liderança da minha igreja. Eu tenho um pastor que está como Moisés, com a mão estendida para cá. Eu disse ele até essa semana: pastor, o curado está tendo resultado porque a sua mão está estendida. A gente está como Josué aqui na peleja. E segundo, que eu tenho cooperadores, eu tenho gente que ama. Antes do trabalho hoje frutificar, tem alguém que chorou, tem alguém que pediu a Deus, né? Como Neemias, né? Tem gente que derramou lágrimas pedindo um tempo novo. Então eu acho um erro muito grande alguém chegar e ver um trabalho e dizer assim: agora vai porque eu tô, agora vai porque eu sou. Isso entra em colapso, porque antes de mim já existiu alguém. É o orgulho, né, pastor? O orgulho se coloca como no centro, né? Então eu acho que para a gente viver um tempo novo na obra de Deus, a primeira coisa que temos é: reconheça que o tempo antigo passou, né? Esquecendo-me, Paulo diz, das coisas que para trás ficam. Tem coisa que funcionou lá atrás que não vai funcionar hoje. Tem coisas que também, como foi reprovada por Deus lá atrás, que, me desculpe, é tolice tentar revivê-la. É viver o novo de Deus, é viver o novo tempo de Deus. Na obra de Deus primeiro, reconheça que o tempo antigo passou e arrepender-se de atitudes que entristecem o Espírito Santo de Deus. Se lá atrás você foi em colapso com a liderança, se lá atrás foi desobediente, se lá atrás você arrumou problema, se Deus está te dando uma nova oportunidade de viver numa nova gestão, numa nova obra, num novo ciclo, com novas pessoas, é tolice continuar ainda na prepotência que te isolou lá atrás. Arrependa-se, né? Busque atitudes novas, né? Renove o compromisso, né? Com a palavra, com a oração, o serviço. Pastor é novo, a gestão é nova. Eu vou aproveitar para ser o crente que eu não fui lá atrás. Eu vou aproveitar para me dedicar como eu nunca me dediquei lá atrás, independente se você foi excluído ou se foi de linha. Não, eu vou aproveitar, eu vou renovar o meu compromisso, né? Abrace o novo de Deus com fé e disposição. A Bíblia diz lá em Colossenses 3:23: tudo quanto fizeste, fazei de todo o coração, como ao Senhor. Eu tendo uma nova oportunidade, estou tendo uma nova chance, então eu vou fazer de todo o coração, sem briga, sem disputa, né? Abraço novo de Deus, sirva com alegria, meus irmãos, sabendo que a obra de Deus não é dos homens. Então eu faço para Deus. E sabe, hoje vou falar algo aqui para você que me assiste, para vocês, meus companheiros. Hoje é difícil encontrar um ambiente harmônico,
que dê a você, que instigue você a reconhecer o que passou, a arrepender-se, a renovar o compromisso, a abraçar o novo de Deus e servir com alegria. Hoje o que a gente vê por aí, tire os olhos das magnitudes das construções. Eu quero ver o conteúdo de dentro. Eu já vi igrejas que é magnitude, né? Praticamente faltou ser feito em ouro, mas lá dentro é um ambiente de ringue, de competição. Tem igrejas por aí que termina o culto, a nata da igreja se reúne e quem não tem uma condição favorável fica de fora. Entendeu? Então existe. Então eu tenho orado ao Senhor, eu tenho me esforçado, não digo que alcancei-me, mas tenho buscado ao Senhor para que Deus me dê força. Às vezes isso me traz problemas de saúde espiritual, mas Deus tem me ajudado para que a minha preocupação é que o ambiente seja um ambiente em que traga arrependimento, em que traga renovo de compromisso, em que faça os irmãos entender, a abraçar com disposição a fé em Deus e servir com alegria. Eu fico triste quando alguém está tão alegre e se depara com coisas que a gente combate, como contendas, fofocas. Problemas vai ter, tem hora que a gente vai divergir de pensamento, mas o propósito, a visão é maior. Então amanhã a gente está bem de novo e caminha de novo. O que não pode é aqui se tornar um ambiente de vingança, né? Um ambiente em que o pastor manipula pessoas. Olha, esse pessoal aqui se joga contra aquele ali. É um ambiente em que o pastor se venda, em que a liderança se venda. A gente pode ter uma afinidade a mais com um, com o outro não, mas isso não quer dizer que eu deixe de amar o outro e passe só a favorecer esse. Aí quer dizer que o pastor da igreja, porque eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho os 2 cooperadores aqui, aí eu amo mais a Daniel Barbosa, e Daniel Barbosa vive mais intensamente junto comigo do que o cooperador Carlos, que eu vou só usar Daniel e deixar o irmão lá sentado. Não, irmãos. Isso é vazão para divisão dentro da igreja. Então, como o irmão Carlos vai procurar renovo dentro de um ambiente que tem que ser uma fonte de renovo, se a própria liderança excluir o irmão? Não pode. Amém, meus irmãos? Então eu acredito que a gente, para vivenciar esse tempo, esse renovo de Deus, a gente tem que estar, primeiramente, ter um ambiente propício à restauração, a se renovar. E buscarmos em nós também se renovar, né? Se arrepender das atitudes que não louvam a Deus. Buscar um renovo. Vocês acreditam que fora o ambiente que já é propício a um renovo, a pessoa também tem que se esforçar a se renovar no caráter, nas ações? Porque se o seu ambiente for um ambiente propício a renovo e a pessoa ela já for estagnada, ela vai ter um confronto ali, né? As pessoas também, o que é que vocês também diriam para os irmãos que assistem? Vocês creem também que a pessoa também tem que procurar se renovar? Verdade. A pessoa, a gente, eu digo assim, as pessoas, né? Fui falado, tem que pedir um avivamento espiritual, né? Pedir para o Senhor avivar, não somente a obra, que fala, aviva, Senhor, a tua obra. Como diz, nos últimos tempos haverá um avivamento espiritual, né? Nós também temos que pedir um avivamento, porque decorrer da caminhada, embora que aconteça algo que venha esfriar ou querer parar você, temos que pedir esse avivamento, temos que identificar essa chama do Senhor, né? Nossa vida. Amém? Amém. Carlos. A gente vê que como é que eu posso viver um ambiente de renovo em um ambiente escasso, um ambiente necessitado de renovo? É buscando a presença de Deus, é praticando a palavra de Deus. O Senhor falou de Daniel mesmo na Babilônia, mas em uma cultura que não era judaica, a gente vê que ele buscava o renovo. Veja que na Bíblia fala que no capítulo 6, quando os líderes de Dário, eles armaram contra Daniel na lei e fizeram uma lei para, naquele tempo, durante 30 dias, se eu não me falei a memória, só podia prestar adoração a Dário, ao rei, e não a nenhum deus. Aí a gente vê que Daniel, ele não desanimou, mas Daniel entrou no seu quarto, abriu a janela que ficava direcionada a Jerusalém, e a gente vai ver que ele começou a buscar o renovo todos os dias, não em um ambiente que não era
da cultura dele, mas ele abria a janela e se lembrava, acredito, de Jerusalém. Entendeu? Se lembrava de Jerusalém, daquela cultura, daquele povo, da casa de Deus. Não estou em Jerusalém, mas eu vou buscar um renovo em um ambiente que não é na casa de Deus e não é um ambiente na minha cidade natal. Eu tenho que viver esse renovo não só na congregação. Eu tenho que buscar esse renovo não só em casa, mas o renovo tem que fazer parte das nossas vidas. Porque a nossa vida já é uma ministração. O nosso testemunho pode alcançar almas. É muito louvável. E quando eu olho, quando uma pessoa me chama de irmão, quando a pessoa me chama de irmão Carlos, o irmão, o varão, eu costumo a chamar os irmãos no trabalho de varão. Chamo varão. Ali ele está também me respeitando. Eu respeito porque ele é crente. Ele não está na casa de Deus. Reconhece que tem algo diferente. Né? Tem algo diferente. Olha, não brinca com ele porque ele é crente. Olha, varão, não entra nesse assunto porque esse assunto aí não é bom você entrar. Eu já vi pessoas falando isso. E quando eu estou trabalhando e num ambiente que não é na casa de Deus, mas eu estou ali, buscando renovo no meu pensamento. Senhor, liberta essas pessoas. Eu estou não só orando por ela, mas também eu estou renovando a minha vida, porque eu estou entrando em comunhão com Deus. E quem entra em comunhão com Deus, busca assim o renovo. Sim, então é um perigo quando alguém abre a boca e diz assim, eu sou assim, vou morrer assim, né? Ela tá determinando que não vai sofrer renovo, né? Vou viver assim, né? Então a gente precisa entender que renovar-se na obra de Deus, né, é permitir que o Espírito Santo restaure o que o tempo e o pecado desgastaram, né? Então você que me assiste, que precisa de um renovo de Deus, permita-se que o Espírito Santo de Deus restaure o que tempos atrás, o que o pecado, o que alguém fez, lhe desgastaram. E por isso nós te fazemos um convite, né, para nos visitarmos aqui, acessar algum trabalho da igreja, né, para sentir o que nós sentimos aqui, este renovo da parte de Deus. Então, não é sobre novidade. Renovo não é sobre o que eu invento, né? Não é sobre o que eu estou fazendo, mas é sobre voltar ao essencial, que é altar restaurado, palavra viva, santidade mantida e amor renovado pelas almas. Esses são os pilares essenciais de alguém que é renovado. Não existe alguém dizer assim, olha, eu sou renovado, mas o altar não está restaurado. Não vive pela palavra, né? A santidade não é mantida, né? E o amor entre os irmãos, pelas almas, não é. Então tudo o que você faz para que gere em você algum status, não é o caminho. Mas o caminho do renovo é aquilo que você faz para que seja gerado dentro da obra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, nesta noite, a gente caminha para encerrar, falando um assunto muito importante. Se deixasse, a gente ia aqui para mais 2 horas, que o assunto é bom. E eu sei que os irmãos têm vivenciado muita coisa. Mas a pergunta que não quer calar, né? E essa pergunta chega aos meus ouvidos aqui, dos ouvintes, né, que estão falando sobre o tema que estamos tratando hoje. Pergunta: hoje vocês vivem um tempo novo? Nosso diácono Daniel. Sim, com certeza. Não é porque está na frente do pastor não, viu, amado? Com certeza nós vivemos sim um tempo novo. O tempo como foi falado logo no início, né? Quando nós chegamos, nós já sentimos a presença do Senhor, né? Sentimos a mudança que está entre os irmãos, que está na casa, não só o templo. Nós vemos a mudança no templo, também estamos devagarzinho, reformando, mas nas pessoas também, o amor, o carinho, a comunhão um com os outros e a alegria de muitos irmãos que chegam aqui, visita, que chega, aceita, que passa a fazer parte e vê a mudança e elogia como é que tá. Amém? No trabalho, no carro. No trabalho. Você vive um tempo novo?
de renovo? Amém, pastor. Vivo sim um tempo de renovo. Em alguns momentos que eu passei na Batista de Deus, senti o renovo de Deus, vi o renovo também acontecendo, mas por conta do pecado, por conta de algumas coisas que aconteceram, já não estava mais aquele renovo, aquele ambiente que a gente entrava, ou quando a gente saía da casa de Deus. Saía da casa de Deus, sentia o renovo, não estava mais. A glória, ela só habita dentro de uma casa quando nós praticamos o renovo todos os dias. O que é praticar o renovo de Deus? É buscar a presença de Deus. Quando a gente se dedica à oração, quando a gente se dedica a buscar a Deus de espírito e em verdade, nós sentimos o renovo. E hoje nós vivemos um renovo. Hoje eu posso dizer que nós vivemos um renovo em relação não só à adoração dentro do templo, mas a gente sente também o renovo pela palavra de Deus. A instrução, a gente vê que outrora lá atrás a gente via que era muito movimento, mas a palavra de Deus não era não instruía da forma que é instruída hoje, que é pregada hoje, que é ministrada hoje. Quando a gente vê que a palavra de Deus é o centro, que a palavra de Deus está sendo pregada da forma certa que tem que ser pregada, a gente sente o renovo de Deus. E hoje eu posso dizer, meus irmãos, que hoje nós sentimos o renovo de Deus, nós vivemos o renovo de Deus para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então a gente lhe convida, né, você que está aí, que vai assistir, faça-nos uma visita, né? Aqui não há novidades, mas há sim o que é essencial para um renovo, né? Não há invenções, mas há aqui os primórdios da doutrina da palavra. Então, venha nos fazer uma visita. Meus irmãos, eu quero já aproveitar e agradecer a Deus pela presença dos irmãos. São os irmãos que estão conosco na labuta, no trabalho. São os irmãos que nos ajudam, nos auxiliam e nos têm aconselhado. Aqui a gente procura trabalhar ouvindo os irmãos, né? Buscando também ouvir a visão também do que os irmãos é importante, né? Ninguém é obsoleto. Então eu quero agradecer a Deus pela presença dos irmãos, nosso diácono Daniel, amém, o nosso cooperador irmão Carlos. Deus continue abençoando. Que eu fui informado aqui agora que a sua esposa não sai da live, viu? Graças a Deus. A fã-clube tá lá também, viu? Foi antes de eu sair de casa, eu tava me organizando e ela falou: meu amor, você vai tão arrumado, tão elegante, pra honra e glória do nosso Senhor Jesus. Olha. Não, e obreiro, Batista de Deus é assim, mas nesse nível aí, ó. E eu disse: olha, vai orando por mim aí, vice, vai orando. Ela tá certo, meu amor, vai lá. Ela não saiu daqui, irmão, ela tá aqui, que nem Jacó, ficou segurando o anjo. Amém, Deus abençoe. Os irmãos, quiser deixar aí uma palavra de agradecimento a quem está nos assistindo, ou quem vai nos assistir, fique à vontade. Nosso diácono Daniel. Amém. Gostaria de agradecer ao nosso pastor, primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui, juntamente com o nosso pastor, nosso irmão Carlos. Gostaria de agradecer também ao nosso pastor presidente, a sua esposa, irmã Marilde, e a todos vocês que estão assistindo, e façam um convite a nós e venha vivenciar o que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Amém? Carlos. Amém, meus irmãos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por fazer parte desse podcast abençoado. Quero agradecer a Deus, quero agradecer também a Deus pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Jadiel, nossa coordenadora geral, nossa irmã Marilde, uma bênção de Deus, uma mãe. E quero agradecer também a vida do nosso pastor Max, que tem nos instruído, que tem nos ensinado, que tem nos orientado. Outro anjo passou. Quero também agradecer a Deus pela nossa congregação, né? A gente hoje está vivendo o renovo de Deus, uma coisa totalmente diferente. Passou o segundo, agora o terceiro. E quero agradecer também a minha esposa que está assistindo. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos. E faça uma visita. Domingo, agora pela manhã, que é o quarto domingo, que é a nossa ceia, a gente tem uma consagração para toda a igreja, específico para a liderança, mas é aberto para toda a igreja, visitantes, gente de outra congregação. Domingo pela manhã, quer consagrar, vem, quer uma bênção. E à noite estaremos cercando a mesa do Senhor,
né, no culto de ceia, um culto abençoado, maravilhoso. E eu quero te convidar para estar conosco, né? Não saia, venha, fale comigo, aperte minha mão, que eu gosto disso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ninguém detém, é obra santa. Que noite maravilhosa, irmãos. Que aprendizado. Deus abençoe a você que ficou conosco. Deus abençoe a tua vida. Vai lá no Instagram, compartilha, pede para aquele irmão seguir a nossa página da nossa igreja. Isso tem propagado o evangelho de forma das redes sociais. Tá certo, meus irmãos? Deus lhe abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que o Senhor te dê saúde e renove a tua vida espiritual. Você que está nos assistindo, que está fraco, está se sentindo cansado, eu declaro sobre a tua vida como ministro da casa do Senhor, que haverá um renovo da parte de Deus sobre a tua vida. Deus vai restaurar as tuas forças. Você voltará a fazer a obra de Deus como nunca, porque a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. E a programação, ela se segue, e você é meu convidado especial para segunda-feira, a partir das 19 horas, nosso culto de doutrina. Estamos tratando o assunto sobre o perigo da precipitação e do pré-julgamento. Ou como eu queria tanto crente aqui, para aprender a fechar mais a boca e não atrair sobre si problemas espirituais como materiais, por pré-julgar aquilo que não sabe. Mas Deus te abençoe. Ninguém detém, é obra santa. Eu quero orar pela tua vida, aonde você está agora. Pai, nesta hora, queremos agradecer a Ti por este programa, Senhor, por estar mais uma vez retornando a fazer este trabalho, Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, guarde a minha vida, da minha família, aos obreiros que estiveram conosco, a todo o ministério Batista de Deus, Senhor. Que amanhã possamos estar aqui mais uma vez te adorando, louvando e ouvindo a Tua palavra e nos renovando, Senhor, com a renovação que Tu tem para a nossa vida. Senhor, leva-nos em paz, Senhor. Abençoe aquele ouvinte que está com o celular na mão, que está com a TV ligada, o computador, e está assistindo, ou posteriormente assistirão esta live. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ninguém detém, é obra santa. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a divina consolação do seu divino Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém. Deus te abençoe, meus irmãos.